Para quem gosta de anotar, o tema da nossa ministração de hoje é ousadia para viver o novo. Amém? Ousadia para viver o novo de Deus. O ano de 2026 está começando, estamos aí no mês de janeiro, e como de costume, nós fazemos planos, né? Colocamos objetivos diante do Senhor e crendo que tudo que a gente planeja, colocando Deus acima de todas as coisas, vai acontecer. Amém? Eu tenho certeza que você planejou e está na esperança, na fé e tendo a convicção que nós iremos viver o novo de Deus para honra e glória. Amém? Então, ousadia é um tema muito interessante. O nosso pastor, ele nos desafiou a começar 2026 com esse tema, ousadia para crer no impossível. E, de fato, nós precisamos de ousadia, de coragem, para vencermos as dificuldades, aquilo que está à nossa frente. Amém? Algumas pessoas, elas acham que ousadia, ela é uma virtude que só precisa ter em momentos difíceis, em momentos de guerra. Mas ousadia, ela é uma virtude que nós precisamos ter todos os dias das nossas vidas. Coragem é uma virtude, ousadia é uma virtude que nós precisamos ter em todos os momentos das nossas vidas. Eu acredito que 24 horas por dia nós precisamos ser ousados para viver o novo, aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Amém? E nessa ministração nós iremos aprender um pouco sobre ousadia para viver o novo de Deus em nossas vidas. E estudando lá em casa, abaixa só um pouquinho. Bom? Estudando lá em casa, obrigado, meu filho. Estudando lá em casa, agora tá bom. Estudando lá em casa na sexta-feira, estava orando a Deus para dar uma palavra relacionada a esse tema. E eu comecei a ler e Deus falou exatamente uma história no qual vocês conhecem, muito conhecida, do homem chamado Neemias. Amém? Neemias, ele foi um homem corajoso, Neemias, ele foi um homem ousado, e por isso a gente vai ler a história dele, e ele vivenciou coisas grandes para a glória de Deus. Amém? Pastor Leandro, nessa noite nós queremos aprender 3 lições através da vida desse homem para vivermos o novo de Deus. Amém? Esse grande homem. A gente vai começar a ver a história de Neemias, contextualizando essa história. Vocês conhecem, o povo de Israel, ele tinha sido levado cativo para a Babilônia. E após essa separação, parte retornou para Jerusalém. E quando parte desse povo ele retorna para Jerusalém, eles se encontram e se deparam com uma cidade destruída. Uma cidade isolada, uma cidade envergonhada, com os muros caídos, uma cidade totalmente destruída, em uma palavra, um ditado mais popular. Amém? E a Bíblia fala que o Senhor ele levanta um homem com coragem, com ousadia, para viver o novo diante desse processo. A gente vai acompanhar a história, a gente vai ver que o Senhor ele não levanta um exército. O Senhor ele não convoca milhares de cavaleiros, um exército poderoso, um exército forte, para reconstruir as muralhas, para reconstruir a cidade de Jerusalém, aquele lugar. Não. A Bíblia vai nos falar em Neemias, a partir do 2, que ele chama aquele homem. Que ele faz aquela convocação para aquele homem corajoso, para aquele homem temente ao Senhor Jesus. Amém? E sem demora, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1. Neemias, capítulo 2, versículo 1.
Quem achou vai dando amém, glória a Deus. Aleluia. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Deixa eu ver. Todo mundo achou? Então vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá. Para quem quer anotar, o primeiro tópico é para vivermos o novo do Senhor, um conselho que nós aprendemos com esse homem. Repita comigo, você precisa acreditar. Para vivermos o novo de Deus, o primeiro passo a aprendermos com Neemias é que nós precisamos acreditar. Amém? Vamos ler. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, um dia quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca havia me visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi. Olha o que Neemias falou: que viva o rei para sempre. Como posso deixar de parecer-me triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? E o rei lhe perguntou: o que você quer? E eu orei ao Deus dos céus e depois disse ao rei: se o Senhor estar contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Primeiro, Neemias era um copeiro. Copeiro era aquele homem que servia ao rei. Era aquele homem que estava lá em prontidão para servir o seu rei. Era um empregado com grande importância naquele palácio, naquele lugar. E Neemias, ele era um copeiro. Ou seja, Neemias, quando ele chegava o vinho para servir o rei, ele era a primeira pessoa a tomar o vinho para depois entregar ao rei. Por quê? Porque o rei não poderia morrer. Se tivesse um veneno ali, quem tinha que morrer era o copeiro. Então, Neemias, ele tinha uma função especial naquele lugar. E a Bíblia fala que o copeiro, a função do copeiro era estar ali feliz, servindo com alegria, servindo, adorando e levando alegria ao rei. E um certo dia, Neemias estava lá, assentado, e ele começa a servir o rei. E a Bíblia ela enfatiza algo bem interessante, onde fala que Neemias nunca havia ficado triste diante do rei. Foi a primeira vez que o rei ele percebe a tristeza daquele homem. E ao perceber a tristeza daquele homem, o rei ele faz uma pergunta para Neemias. Ele diz: por que seu semblante está abatido? Por que você está triste? O que está acontecendo? Você não está doente? E tem tudo a ver com o nosso primeiro tópico, onde fala que nós precisamos acreditar. Neemias, ele foi um homem muito corajoso para falar aquelas palavras para o rei. Porque o rei ele não estava interessado em saber problema do copeiro, de copeiro nenhum, de funcionário nenhum. A função dele era de apresentar com alegria e servir ao rei. Mas olha a ousadia, olha a coragem daquele homem a falar aquelas palavras para o rei. Sabe o que ele disse? Rei, como é que eu não posso estar triste, sendo que a cidade onde os meus pais foram sepultados, onde eu vivi a minha vida toda, está destruída, está acabada, está em ruínas? Como é que eu não vou ficar triste diante dessa situação, meu rei? Olha a ousadia daquele homem quando ele dá essa palavra para o rei. Ele poderia ter duas escolhas. Por que você está triste, Neemias? Não, meu rei, aconteceu, eu estou sentindo apenas uma dor, algo do tipo, mas vai passar. Ele teria essa opção, essa escolha, mas ele falou a verdade. Por que Neemias falou a verdade, irmão? Por que Neemias ele foi sincero, ele foi ousado em falar aquilo que ele estava sentindo em seu coração?
Por que Neemias falou aquilo Por que o Neemias falou aquilo para o rei? Primeiro, porque Neemias acreditava na sua missão. E segundo, porque Neemias acreditava no seu potencial. Você precisa acreditar em quem você é. Você precisa acreditar naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa acreditar quem é você em Jesus. Você precisa acreditar quem foi que chamou, irmão. Nós precisamos acreditar no nosso chamado, que quem nos chamou foi o Senhor Jesus. E quando aquele homem, inspirado por Deus, ele recebe aquela notícia que a sua cidade estava destruída, que os muros da sua cidade estavam tudo acabado, ele vai diante do rei e começa a falar as verdades. Eu preciso ir. E tu sabe o que é o interessante? É porque quando o rei, ele percebe a tristeza daquele homem, e ele foi sincero também com aquele homem. Acredito que Neemias, ele falou algo assim, não está nas escrituras, mas eu gosto de enfatizar e perceber aquilo que a Bíblia nos fala. Eu acredito que Neemias disse, cara, um não acho que eu já tenho, mas eu vou tentar, eu vou acreditar, eu vou até o fim. Qual era a possibilidade ou a estatística de o rei liberar o seu copeiro, alguém que estava todos os dias diante daquele palácio para servi-lo? Era impossível, irmão. Mas você sabe o que ele fez? Ele acreditou. E ele disse, eu preciso falar. E a Bíblia fala que quando ele fala, ele externa aquilo para o rei, e imediatamente o rei faz uma pergunta para ele. O que você quer que eu lhe faça? O que tu quer que eu te faça? O que está acontecendo? Aí Neemias, irmão, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, que a Bíblia fala que ele já tinha orado, ele já tinha jejuado. E o homem, quando ele está em oração, uma mulher de Deus, quando ela está em oração, quando ela jejua, quando ela ora, a gente ouve a voz de Deus. Então, olha o posicionamento daquele homem, olha a coragem daquele homem em acreditar no seu potencial, acreditar que ele poderia fazer algo impossível. Mas aí eu te pergunto, por que tu acha que Neemias, ele acreditou tanto, irmão? Que Neemias, o que tu acha que Neemias, ele acreditou ao ponto de levantar, de reconstruir uma cidade que passou mais de um século, ou seja, mais de 140 anos destruída, e falar algo do tipo para o rei, tem mais, eu vou reconstruir essa cidade em 52 dias. O cara não tem que ser muito ousado, o cara não tem que ter muita coragem, ele não tem que ter muita fé e ousadia para viver o novo. Se aquele homem não tivesse o espírito de ousadia, se aquele homem não tivesse uma coragem para vencer, se ele não tivesse uma coragem para ir diante dos fatos, ele não ia conseguir. Sabe? Ele ia ficar calado, preso, e enfrentando uma realidade que ele poderia mudar. Você pode mudar a sua realidade, irmão. Você sabe o que acontece? Às vezes eu me encontro em uma realidade e eu acho que essa realidade que eu vivo, ela é para sempre. Não é. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Jesus. Às vezes não é porque eu dou vou dar essas palavras e isso e aquilo de incentivo, não é isso. Eu preciso acreditar no meu potencial, eu preciso acreditar na minha missão, e tem mais. Aquele que me chamou é o Deus que pode fazer todas as coisas. Tu entende isso, irmão? Que quem te chamou não mente, quem te chamou ele cumpre e ele realiza. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irmãos. Jeremias 1,5, ele vai nos falar que ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ou seja, as nações ele me deu por profeta, as nações ele te deu por profeta. Essa palavra não é só para Jeremias, essa palavra ela me inclui porque eu sou filho de Deus. Então essa palavra ela te inclui também. Eu fui escolhido, você foi escolhido por Deus. Você tem um chamado, você foi separado por Deus. Então sabe o que acontece? É acreditar mais no meu potencial. É acreditar que quem me chamou não mente. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Sozinho nós não vamos conseguir. Sozinho tu não vai conseguir não, irmão. É fato, é realidade. Não é historinha para te animar. Não vai conseguir não.
Mas quando eu entendo que Deus está dentro da jogada, quando eu entendo que Deus está dentro do propósito, irmão, não, ninguém vai me parar. O que leva um homem a dar aquela palavra para o rei? Eu vou reconstruir uma cidade onde passou um século acabado. Eu vou reconstruir ela em 52 dias. Sabe o que é isso, irmão? É ousadia para viver o novo. Enquanto eu não entender que faz parte de mim, que eu sou responsável por aquilo que acontece, mas que muitas das vezes eu tento tirar o meu corpo de lado e jogar só para as pessoas, não. O responsável sou eu. Sabe? Eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Eu sou responsável. Então eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que eu vou fazer história. Eu preciso acreditar que eu tenho coragem para fazer história. Irmãos, Hebreus 11 nos fala sobre a galeria dos heróis da fé. Você sabe quem são esses heróis da fé? Moisés estava lá. Noé estava lá. Abraão estava lá. Mas eu tenho uma convicção comigo que não tem nada a ver com... As pessoas que estão lá não foi só porque Deus chamou elas e elas estão lá, não é isso. Você sabe por que os heróis da fé eles estão em Hebreus 11? Porque eles acreditaram e confiaram em algo que Deus colocou nas suas mãos. Quando Deus ele dá uma palavra para Abraão, quando ele fala, Abraão, sai da tua parentela. Sabe o que ele faz? Ele decide obedecer. Ele decide acreditar naquela palavra. Ele acredita, o primeiro tópico. Nada vai acontecer se tu não acreditar. Não adianta eu estar aqui, mísero pastor Hamilton, falar, o líder de GM falar, se você não acredita. Se nós não acreditamos naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Você acha que Hebreus 11 não era para ter mais heróis da fé? Era. Você sabe por que muitas das vezes não está lá? Sabe por que não fez história? Porque o nome não está lá assinado? Porque Deus deu a palavra. Mas ao invés de eu receber a palavra que o Senhor me deu, e obedecer e seguir os passos que o Senhor colocou diante de mim, eu ouço a palavra, mas eu decido fazer aquilo que eu quero e as minhas vontades. Tem mais. O Senhor, ele respeita as nossas vontades e as nossas decisões. Mas tu sabe o que é ainda mais lindo, irmão? É saber que as minhas vontades, elas são boas. Mas existe uma vontade ainda melhor. Essa é a vontade de Deus. É uma vontade ainda melhor. Pastor Leandro, 2026 não começou muito bom. Começou muito bom, pastor. Sabe? Eu planejei algo e não está fluindo como eu planejei. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos em janeiro ainda. Tu não acha que é muito cedo para parar de sonhar? Tem fevereiro, março, abril, maio, sabe? Eu vou centralizar em apenas um mês, no início de um mês que não deu certo, eu vou responsabilizar todos os outros meses. Não. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo. Isso é o espírito de ousadia, é a virtude, é acreditar todos os dias que vai dar certo. Pastor Leandro, mas às vezes o negócio tá bravo. Tá, irmão, tá mesmo, sabe? Não vou chegar para ti e encher teu ego e não sei o quê, que vai dar certo isso, e que nunca vai dar errado. Não é isso. Servir a Cristo é entender que eu preciso passar por guerras, que dificuldades elas virão, baterão nas nossas portas, mas ainda assim Cristo está no barco. Sabe? Você está entendendo? Cristo está no barco. Acredite que sua família vai ser restaurada. Acredite que esse negócio não deu certo agora, mas 2026 ele vai explodir, sabe? A entrevista de emprego não deu certo hoje, a próxima vai dar certo. Está entendendo? Quem conversa comigo, eu sou um cara muito positivo. E se tu for conversar comigo, eu vou dizer, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo.
Sabe por quê, irmão? Porque um não eu já tenho, você já tem um não. Ser ousado é isso. É acreditar no impossível. Que esse espírito de ousadia ele possa estar nos nossos corações. E que eu e você nunca mais deixemos de acreditar naquilo que Deus tem para nós. O Senhor já te entregou promessas, o Senhor já te entregou planos, o Senhor te deu objetivos, o Senhor traçou algo soberano para a tua vida. Então acredita, irmão. Acredita. Acredita e não duvida. Neemias, ele acreditou. E foi por isso que ele falou para o rei. Amém? Segundo passo. Diz assim. Quem quer anotar? Você precisa se preparar. Você precisa se preparar. 2, a partir do 6, diz assim. Aí o rei, tendo a rainha do seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando eu voltaria. E eu disse, então pedi ao rei um favor, que ele me desse cartas para os governantes da província do Eufrates do Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar na região de Judá. Também pedi uma carta para Zaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade, a casa aonde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Ele se preparou, sabe? Ele se preparou, irmão. Mas como foi que Neemias ele se preparou? Primeiro, rei, o senhor me libera? Aí sabe o rei, chefe, né? Quanto tempo que tu vai passar lá? Explica aqui. Pensa comigo. No entendimento do rei, uma cidade que passou um século, mais de século, destruída. O meu servo vai passar nada menos do que mais de século. Que reconstruir é mais difícil. Aí o rei faz a pergunta para ele, quanto tempo tu vai passar lá? Aí Neemias, cheio do Espírito Santo de Deus, alguns dias. Tá? Alguns dias. Aí o rei dá a bênção para ele. Vai. Tu sabe o que ele fez quando ele se prepara? Rei, o senhor está me liberando, mas é o seguinte, eu preciso que durante essa jornada o senhor me dê cartas para um dos oficiais, uma carta para o guarda florestal me entregar madeiras, porque eu vou precisar na reconstrução. Durante esse processo nós precisamos nos preparar. Olha a inteligência e a sabedoria daquele homem. Neemias ia precisar de madeira, muita madeira, irmão. Porque ele ia reconstruir uma cidade. Então ele faz todo um preparo, ele pensa em uma logística. Eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso de autorização, eu preciso que o Senhor me coloque alguns oficiais para me chegar lá em Jerusalém de maneira mais rápida e mais fácil. E o rei pronto, está aqui, está assinado. E Neemias, ele pega aquilo, ele pega aquelas cartas e ele vai em direção a Jerusalém sem ninguém pará-lo, sabe? Cheio da fé, cheio da coragem, cheio da ousadia, cheio de determinação. Ele vai sem olhar para trás. Sabe por quê? Porque ele tinha um objetivo. E o objetivo daquele homem não era ir lá e consertar uma torneira do templo, ir lá ajudar 2 famílias e pronto. Era reconstruir uma cidade. Qual o teu objetivo, irmão? Qual é o nosso objetivo em 2026? O que eu estou planejando? Será que eu já me preparei? Todos nós temos sonhos, amém? Muitos sonhos, muitas decisões, muitos sonhos, mas eu preciso sonhar e eu preciso me preparar. Como eu me preparo, pastor Leandro? Primeiro, não existe preparação melhor do que
Está convicto e cheio da presença de Deus. Quando o Senhor dá uma palavra para Josué, ele diz: Josué, seja forte e corajoso. Está entendendo? Você já prestou atenção que todos esses homens que fizeram histórias na Bíblia, todos esses homens que fizeram histórias para a honra e a glória do Senhor, eles precisaram ter coragem. Quando aquele filisteu ele estava desafiando o exército de Israel, e aqueles homens fortes estavam com medo, apavorados porque era um filisteu, Golias muito alto, muito forte. Pensa comigo. Aí um homem de baixa estatura, acho que como eu, né? Mas cheio de Deus. Sabe? Cuidando de ovelhas. Tá. Ele ouve que aquele filisteu está desafiando o povo de Deus. Aí ele chega: quem é esse circunciso? Davi, pelo amor de Deus, não vai. Ele é grande, ele é forte, ele é poderoso, ele vai te vencer, e sabe, ele vai te destruir. Davi olhou para além do problema. Sabe, eu penso assim, talvez Davi disse assim: ele pode até tentar me matar, me destruir, mas eu não vou deixar de lutar. Já parou de lutar essa guerra, irmão? Já desistiu? Porque está difícil, porque está na luta, na guerra, porque parece impossível. Não desista antes de lutar. Aí ele vai lá, vocês conhecem a história. Ele derrota aquele homem porque ele acreditou. Às vezes a gente fica falando essas coisas, irmão. E quem crê nas Escrituras, quem crê na palavra do Senhor, precisa ser muito ousado. Tinha uma amiga, ela falou algo para mim. Ela disse: Leandro, você sabia que nós crentes, nós somos doidos? E rapaz, eu não sou doido. Ela disse: não, vou te explicar. Porque a gente crê em coisas impossíveis. Aí eu parei. De fato. De fato, irmão. O que fez aquele homem acreditar que ele ia vencer aquele gigante? Não é Deus? É muito Deus. Então, durante essa tua jornada, se prepare. Ore. Busque a Deus. Confia, entrega. Existe um Salmo 37,5 que eu gosto muito, onde fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Vírgula, confia nele, e ele o mais fará. Eu preciso entregar e eu preciso confiar. Eu preciso entregar e eu preciso confiar. Sabe por quê, irmão? Quando eu entrego e confio, Deus faz coisas impossíveis. Um tempo atrás eu estava conversando com o Rodney. Acho que o Rodney nem deu o testemunho dele, né, Rodney? Futuramente vai dar, né? O que Deus fez na vida de Rodney foi algo que confundiu, cara. Sabe? E isso é Deus. É um Deus que muda um cenário. Onde tu acha que, dá certo. Eu me lembro que fim de pandemia, 2020, adiante mais um pouquinho, eu estava numa situação muito, muito complicada. Rápido. Uma situação muito complicada. Onde tudo fechou e eu não tinha saída. Não me preparei financeiramente. Ainda não tinha minha empresa, estava como sócio. E quando terminou a pandemia, as coisas começaram a retornar. Eu trabalhava na outra rodoviária, eu precisava de um ponto lá naquela rodoviária onde eu tenho hoje. E aquele ponto era desejado por muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, um amigo meu chegou para mim e disse: olha, tem um ponto. Quanto é que tu tem para ofertar no ponto? Olhei para ele e disse: rapaz, eu não tenho R$ 1.000. Não, Léo, não. Caraca, Léo, teve um cara ali numa empresa que botou R$ 10.000 para pegar o ponto.
Outro já ofereceu 15, empresas grandes, grande. Outro ofereceu 15, outro 20, outro 30. Eles querem o ponto. E tu não tem nem R$ 1.000, eu não consigo te ajudar. O que eu faço? Eu nunca tive um contato assim na época com um banco. Ele disse, Léo, se tu conseguir R$ 5.000 só para consertar lá, porque tá tudo atrasado e tal, tirar a inadimplência da prefeitura, eu vou mover algo por ti. R$ 5.000 eu não tinha, irmão, porque eu tive R$ 5.000 na minha mão, sabe? Eu fui no banco com a cara e a coragem. Foi até engraçado, o gerente chegou para mim, eu sentei na mesa dele lá, não sei nem se eu posso falar isso, posso? Pode, né? Sentei na mesa com ele, ei, tudo bom? Tudo. O que você quer? Cara, o cara me olhou de cima a baixo. A minha história é essa, meu nome é esse, é isso. E eu preciso de R$ 5.000. 5.000, cara? Pra que tu quer 5.000? Pra isso. Tu tem condição de pagar R$ 5.000? É volta de pandemia. Eu disse, tenho. Eu não sabia como é que ia ser o negócio. Eu disse, eu tenho. Aí ele olhou pra mim e disse, tu tem quantos anos? Eu disse, eu tinha 20 de pouquinho, novo. Tu é muito novo, cara. Tu é muito novo. Qual é a garantia que tu me dá? Aí eu disse, rapaz... Aí eu olhei e falei assim, tem essa aliança de ouro. Ele riu. Cara, nem sabe o que eu queria empenhar nessa aliança. Ele riu. Ele disse, é ousado, né, cara? Eu disse, sou. Ele disse, entra no teu aplicativo aí. Não sei o que ele fez. Atualiza aí. Bom, quando eu olhei 5.000 na minha conta, meu Deus do céu, eu vou fazer estragos de dinheiro. Nunca tinha olhado 5.000 na conta, irmão. 5.000 e tal. Eu assim, aí eu peguei o dinheiro, ele disse, vai lá, faz o que tu quer e volta aqui, cara. Não te preocupa. Aí eu cheguei em casa, 5.000, Carol. Cara, eita Deus, isso aqui tem dono, né? Assim. E durante o processo, aí eu fui na prefeitura, quitei tudo que tinha lá. Só sei que, resumindo, sobrou R$ 280. Ele disse, tá tudo quitado, o ponto é meu. Eu disse, tá. Aí eu preparei, sabe? Detalhe, o gerente, tu quer pagar de quantas vezes? Eu digo, rapaz, vamos pagar de 60 ou 100. Quanto mais vezes tu puder botar para mim, pode botar. Ele disse, não, vou botar só de 48. 48 é pouco. E ficou 200 e pouco, irmão. Besteirinha. Mas tu bota 48? Bota. Pois bote. Pá. Aí eu fui, tá. Me preparei, sabe? Acreditei e me preparei. Fui. Aí o cara chegou no outro dia, ó. A chave é tua, o ponto é teu. Aí sabe o que eu fiz? Ele disse, agora eu vou pra guerra. Irmão, eu vivia ali, trabalhando. Pum. Primeiro dia de pagar a parcela, eu fui lá e paguei 3. Pá, aí o gerente, epa, tu é corajoso, né? Eu disse, sou, e fui, pá. Irmão, Deus, ele fez algo tão sobrenatural na minha vida. Sabe quanto tempo eu paguei esse empréstimo? Menos de 1 ano. Antecipando. Pá. Hoje o gerente do banco me liga. Tá na benção. E foi exemplo, sabe? Isso que eu tô falando isso, para engrandecer? Não, Léo. É porque eu acreditei. Eu confiei, sabe? Eu confiei, eu acreditei, eu me preparei. O que o Senhor colocou nas tuas mãos? São mãos talentosas. Acredita, irmão. Confia, se prepara. É preciso abrir um negócio, pegar um dinheiro lá no banco para investir. Faça, acredita. Porque Deus vai fazer coisas grandiosas. É por isso que a minha mãe fala que crente é doido. Sabe o que Neemias fez isso, irmão? Ele acreditou, ele foi lá e pegou a madeira, sabe? Vamos terminar. Por último, para quem quer anotar o terceiro, você precisa ter iniciativa. Olha o teu irmão do lado e diz, meu irmão, tem iniciativa. Meu. Acredita, meu irmão. Eu costumo falar para Carol, nossa igreja é completa.
Nossa igreja tem design, nossa igreja tem isso, nossa igreja tem isso. Tem mulher que tem umas mãos, cozinha bem. Tem mulher que arruma o cabelo como ninguém, sabe? Que produz como ninguém. Mas eu preciso ter iniciativa. Um homem e uma mulher que não acredita, ele não consegue. Que não tem coragem, ele não consegue. Que não tem iniciativa, muito menos. Iniciativa em todos os momentos das nossas vidas. Iniciativa. Aí sabe o que Neemias fez? Vamos ler aqui para a gente encerrar. Versículo 11. Olha o que ele fez. Eu cheguei em Jerusalém durante 3 dias. Não contei a ninguém que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu levantei no meio da noite, saí junto com alguns dos meus companheiros, só levei um animal, um jumento no qual eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale no oeste e fui para o sul, passando pela frente do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade, que haviam sido derrubadas, e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Durante 3 dias dessa jornada, Neemias, ele chega em Jerusalém. Sabe o que ele fez? A primeira coisa, quando ele chegou na cidade, ele ficou calado. Cuidado com as coisas que você conta para as pessoas. Cuidado com os planos que Deus coloca no seu coração, você compartilha com pessoas. Existem pessoas, de fato, isso aqui não é clichê, não. Existem pessoas que nós devemos ter cuidado com que eu compartilho aquilo que Deus coloca no meu coração. A Bíblia fala que quando Neemias ele entra lá em Jerusalém, ele ficou calado. E ele começou a andar pela cidade. Qual é o teu próximo passo? Qual é o negócio no feito que tu quer abrir? Ande por lá. Sabe uma coisa que eu fazia? Quando eu olhava aquela agência, eu levantava, daí minha esposa de prova, eu levantava minhas mãos e falava, aquela agência vai ser minha. Vai ser minha. Ande e profetize declarando, vai ser minha. Essa bênção é tua. É tua essa bênção, sabe? Profetiza, irmão. Se é um emprego que está lá, profetiza. O nosso pastor fala que o sonho dele era trabalhar lá na Fundação Bradesco. Quando ele passava por lá, ele falava, um dia eu vou trabalhar naquele lugar. Qual que é o teu sonho? Fala, eu vou conseguir, vai dar certo em nome de Jesus. Mas tu sabe o que acontece quando a gente toma iniciativa? Quando você decide ter iniciativa, alguém sempre vai zombar de você. Tentar parar e colocar medo em você. Versículo 19 diz assim, o que ouvindo Sambalate, o Eronita e Tobias, servo de Amomita, e Gesem, zombaram de nós, desprezaram de nós e disseram, o que é isso que vocês vão fazer? Querem se rebelar contra o rei? Então eu lhes respondi, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Quando alguém começar a zumbar de você, quando alguém desacreditar de você, quando alguém falar que não vai dar certo, fala, é o Deus dos exércitos que vai fazer prosperar. Sabe por quê? Não é eu, não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. E quando eu entendo que a minha vida, ela está a desrespeito a Jesus, meu irmão, ninguém vai me parar. Meu irmão, ninguém vai me vencer. Por quê? Porque eu estou em Jesus. Porque eu estou confiando em Jesus, foi o que Neemias fez. Quando eles andam pela cidade e aparecem 2 homens e começam a zumbar, o que vocês estão fazendo? Acho que tu vai reconstruir essa cidade, meu amigo. Sabe o que ele disse? Se aparte de nós. Sabe por quê? Porque o Deus que me chamou é o Deus que vai fazer eu prosperar neste lugar. É o Deus que vai fazer eu me reerguer nesse lugar. É o Deus que vai fazer eu reconstruir as cidades, as muralhas que foram derrubadas nesse lugar. Você sabe por que deu certo na vida de Neemias? Princípio de tudo. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Quando nós entendemos que é Deus que está em primeiro lugar, irmão, sai da frente, Satanás. Fechando. No fim,
Depois de Neemias, ele ter reconstruído aqueles muros. Trago de volta a paz para aquela cidade. Para encerrar, ele manteve o seu caráter. Quando você conquistar tudo que Deus colocou na tua vida, quando você conquistar seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, nunca esqueça que foi Deus. Quando você testemunhar algo, sempre exalte o nome de Jesus. Você sabe por que deu certo? Porque aquele homem tinha um caráter de Cristo. E é isso que Paulo nos ensina. No fim, mantenha o seu caráter. Se você acreditar, irmão, se você confiar, se você se preparar, se você tiver iniciativa e manter o caráter, nós iremos longe para a glória de Deus. Então, só porque essa palavra ela possa ficar no teu coração. E eu estava orando lá em casa e eu falei, Deus, 2026 está começando. E eu tenho planos demais. Mas que seja tudo para engrandecer o teu nome. Né? Tudo que você fizer, engrandeça o nome de Jesus. Engrandeça o nome de Jesus. Pastor, mas eu olho para o lado, eu olho para o outro e vejo que meu sonho é grande, grande, grande. Aí eu olho para dentro da minha realidade e eu não sei como é que vai ser. Às vezes a gente fica até pensando, né, irmão? É grande. Você sabe quem é o dono dos teus sonhos? É Deus. Você sabe que pode não fazer acontecer, nem Deus, porque Ele vai fazer acontecer. Mas, resumindo a nossa ministração, eu preciso me posicionar e ter ousadia para viver o novo. E o novo está por vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se coloque sobre os seus pés. E vamos orar. Aplaude Jesus, irmão. Aplaude o nome de Jesus.